Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Permanecer no amor, ser morada do Santo Espírito. Permanecer no amor e não querer nada que não seja teu, Senhor. Nenhum medo, nenhum fato, nenhum segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala. Se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive, permanece no amor. Tudo ensina, tudo vê, restaura, tudo conforta, somente vive quem permanece no amor. Permanecer no amor. Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode estar ouvindo ou vendo esse programa a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Você pode estar na Austrália agora no YouTube, você sabia disso? E pode ser mais de uma vez. Pode ser mais de uma vez. Bom dia no primeiro e à noite no segundo. Claro, porque, por exemplo, este programa hoje, por exemplo, é uma parte 2. Sim. Porque nós já gravamos o primeiro, já estivemos aqui, nesse mesmo espaço. E pode ser o jogo dos 7 erros. O que tem de diferente na linha agora do primeiro programa? Não, minha gente, olha só. Tem que ver o primeiro para saber. Claro, você precisa ver o primeiro, a parte 1, porque hoje nós temos de novo a participação especialíssima de Analine Castro com a gente aqui, porque, olha, um programa só não foi suficiente, por isso que a gente falou para ela, fica com a gente e vamos fazer mais um, e ela nos deu essa graça. Essa graça. Não foi? Eu fiquei. Obrigado. Analine, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no TBT Dom Acústico na Rádio Catedral. À minha direita, o Augusto César, pai do João. Na minha esquerda, Felipe Freire. E eu sou o Fred Pacheco. E hoje, mais uma vez, a participação... Por que você está rindo, cara? Eu tô tão dinâmico hoje. Não, eu tava pensando na nossa troca de roupas também que está acontecendo. Não, sempre. A gente sempre se cuida muito bem. E a gente vem sempre devidamente... São 30 que você tem dessa? Por aí. 30 camisas pretas. Olha, eu devo ter chegado quase nesse número. Cara, mas fica mais fácil, né? De resolver. Mas porque a gente não sabe se vestir mesmo direito. É melhor. Na próxima vez a gente tem que vir de preto também, os convidados. Não tem problema. Ana, obrigado mais uma vez por ter aceitado essa proposta, esse convite de estar com a gente. E a gente tem muita história para contar. A gente começou no primeiro programa, a gente falou muito da tua missão como serva, evangelizadora, alguém que começou com um grupo jovem e que naquele momento ali de vida foi se preparando para um desafio muito difícil, mas muito importante, né? E que deixou e está deixando um legado incrível para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Eu queria que você contasse, agora voltasse a falar dessa história que a gente começou terminando o programa passado, né, falando disso, e agora voltar esse desafio, né, que Deus te concedeu, junto com Cláudio, né, de governar o Rio de Janeiro e hoje deixar esse legado para o povo nesse ciclo que eu não falo que termina, né, mas que se recomeça quando Deus, a partir desse serviço, te dá essa proposta. Como é que foi para você esse chamado? Bom, gente, como disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei, continuando. Bom, é como a gente estava falando, né, da missão. E aí a gente acha, lá atrás, tudo que eu vivi, a minha experiência já
dentro da igreja, com certeza hoje, a missão que foi me dada, né, nos dada eu, Cláudio, e aí a gente vai entendendo o porquê. E eu acho que a gente acha que nunca está preparado para uma missão, porque realmente foi uma missão, né? A gente nunca está preparado para um desafio, a gente sempre vê como um desafio sempre, né? E aí, acho que a partir do momento que a gente entendeu que era uma missão, eu acho que isso foi nos tranquilizando e foi deixando, acho que eu fui deixando realmente fluir, fui entendendo realmente qual era o meu papel, sempre separando e respeitando ali a função do Cláudio, a missão dele, que era muito mais dura, que realmente você governar, né? São assuntos muito sérios, importantes para o desenvolvimento de um Estado, né? Porque você realmente envolve ali a vida de uma sociedade, mas também tem o lado que eu precisava assumir, que eu precisei entender em pouco tempo, porque a gente acha que precisa de uma formação, uma preparação, um doutorado, e não. Na verdade, a gente entender qual era ali a nossa missão. Então, a primeira delas, eu acho que foi ali a questão do Rio Solidário, né, e veio através ali que eu realmente comecei o meu trabalho social, o meu trabalho como primeira-dama, além da esposa, né, de estar ali sempre sendo o apoio, a base, ali, o suporte do Cláudio, mas também do olhar ali para quem mais precisava. Então, o Rio Solidário é a obra social, né, uma instituição que tem por tradição a primeira-dama ser a presente de honra. E aí a gente faz um trabalho ali, não só no Rio de Janeiro, mas também para todo o estado, né, com as outras instituições. Então, a gente começa com as crianças, que faz o trabalho das creches, né? Tem 3 creches no município do Rio, que em torno de 600 crianças que fica numa creche ali num tempo integral, com toda uma equipe formada, capacitada, dando a oportunidade para uma mãe poder deixar o seu filho numa creche em tempo integral para poder trabalhar. E aí tem uma outra uma pauta importante que era da mulher, que a gente tem o Rio Solidário é responsável por um abrigo, né, sigiloso no estado, onde cuida de mulheres vítimas de violência, e essas mulheres, elas são acolhidas nesse abrigo, que elas com seus filhos, a maioria das vezes, que elas, né, conseguem, realmente se encorajam de sair de casa, de sair daquele cenário, daquela vida ali violenta que ela sofre, né? E aí elas são encaminhadas pro abrigo, elas podem permanecer lá por 6 meses. E aí tem todo o acolhimento necessário ali, elas têm também a ajuda, questão psicológica, jurídica, e os seus filhos, né, são colocados numa escola imediatamente, para que também não fique fora da escola, porque é um local sigiloso ali, elas nem sabem exatamente onde elas estão, porque não pode ser divulgado, senão o agressor vai atrás. E aí ali começa também, assim, me incomodava, porque as mulheres iam para aquele abrigo, e como é que elas iam recomeçar a sua vida, realmente sair daquele cenário da violência, que ela precisava de uma oportunidade. E aí ele começa, e nosso desafio também foi como a gente vai ajudar, porque para que ela possa sair daquela vida, ela precisa ter sua independência financeira, ela precisa ter um local para ela morar com seus filhos, aonde ela vai. E aí a gente começa a buscar esse trabalho, essa parceria, né, junto com as outras secretarias mesmo ali, as secretarias do Estado. E aí a gente começa a construir ali um trabalho também voltado para mulheres. E aí ali também surge a questão da criação da Secretaria de Estado da Mulher, que não tinha. E aí a gente entendeu que a gente precisava também de uma secretaria que realmente tivesse um olhar voltado todo para a mulher, né, exclusivamente para a mulher, mas que de uma forma ali também
integrada, né? Na verdade, tinha que trabalhar em conjunto com as outras secretarias, não fosse só mais uma independente, tinha que ser transversal, exatamente. E a gente conseguiu implantar isso, né? O Cláudio já estava ali já iniciando o projeto de reeleição, e aí a gente consegue fazer essa união ali. Fizemos uma carta compromisso com o Cláudio, e ele assinou se comprometendo da criação da secretaria. E aí a gente começa a fazer um trabalho voltado ali também para as mulheres, né? Não só da violência doméstica, da violência que aquela mulher sofre, mas também de oportunidades para que ela possa também... E aí a gente começa a entender o nosso papel, a importância, né, desse olhar de ter a oportunidade de você salvar uma vida, né? Salvar uma vida de uma mulher, de reconstruir a sua vida, de ter oportunidade de trabalho, de formação. E aí, enfim, aí acho que vão juntando as coisas. Aí é aquela mãe que começa a procurar a gente porque tem um filho com deficiência, e aí a gente precisa ter um olhar para a pessoa com deficiência. E aí isso tudo vem surgindo, e aí a vontade de fazer, eu falei, bom, a gente já cuidou das mulheres, então a gente agora precisa cuidar das crianças com deficiência, e aí vem o nosso olhar também com a criança, o autismo, né, e aí além da criança com deficiência, começa a gente planejar e querer construir, querer mais, e pessoas vão surgindo no nosso caminho para abraçar as nossas causas ali, e aí vem o olhar para o outro. É aquilo que eu falo sempre, que começa a gente olhar realmente para o outro, a gente começa a olhar para aquela mulher, a gente começa a olhar para aquela criança, para aquela família, e querer fazer mais, e a gente construiu. Hoje a gente pode começando ali pela Secretaria da Mulher, que eu acho que foi o ponto inicial de todo o trabalho que nós fizemos para as mulheres, mas também depois com a pessoa com deficiência, a criança do autismo, o centro de diagnóstico. A própria criação da de políticas inclusivas, né? A Subsecretaria de Políticas Inclusivas, que faz um trabalho incrível também, que hoje é o braço do Estado e que cuida das políticas da pessoa com deficiência, o cuidado, o combate às drogas também. O Cláudio sempre teve um olhar muito dedicado a essa questão, que é a defesa da vida, a prevenção às drogas em relação à defesa das comunidades terapêuticas. Então, esse trabalho foi fundamental e tem o teu DNA, né? Teve a criação dessa tem o teu DNA. E foi através do Rio Solidário, porque aí começou, né? A gente já tinha a questão da mulher, que a gente já tinha um olhar ali, já tinha a criação da secretaria, que já a Elô, que trabalhava no Rio Solidário, eu falei, Elô, tem que ser você assumindo a Secretaria da Mulher para que a gente possa, né, ter essa parceria e eu continuar ali com aquele olhar. A Elô é nossa querida amiga, um beijo, Heloísa Aguiar, que é a secretária da Mulher. Estado da Mulher. E aí vem... dentro do Rio Solidário ainda, eu falei, gente, a gente precisa fazer um trabalho com as crianças com deficiência, criança com autismo, porque a gente começa a ouvir muito, a gente começa a andar, aí são os pedidos, e aí vem, eu falei, vamos fazer, vamos... Aí tem a Bia Pacheco, que foi um presente, que ela já estava já fazia um trabalho antes, né? Já tinha uma experiência. E aí eu falo, Bia, tem que ser você. Ela falou assim, não, mas eu não... Me negou ali, ela não queria. E aí eu falei, Bia, tem que ser você, porque você tem um olhar, você tem a técnica, você tem um conhecimento. Ela já fazia um trabalho, muito. Já conhecia. E ela veio mais uma, né, que Deus enviou para somar com a gente. A gente cria, então, a subsecretaria da pessoa com deficiência, mas aí a gente... Políticas inclusivas, perfeito. Que foi esse nome que nós demos, porque realmente era o que a gente precisava. Então, a gente foi entendendo que realmente precisava o básico, né? A gente teve esse olhar e uma coisa que me incomodava, que eu falei, gente, dentro do próprio Estado, do equipamento do Estado, a gente não tinha acessibilidade, a gente não tinha uma vaga dentro do órgão que a gente trabalhava. Então a gente precisava arrumar a casa. Falei, como é que a gente vai falar de inclusão, de política inclusiva, se a gente precisa... A nossa casa, o lugar onde a gente tem que trabalhar, não tem a inclusão. E aí... Então agora segura um pouquinho. Isso aí que você está falando, eu quero que você continue falando.
como é que isso foi para sanar essa dor, mas é daqui a pouco. Fica com a gente. Daqui um brevíssimo intervalo a gente volta com mais TBT Dom Acústico. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Estamos de volta no TBT Dom Acústico, nesse programaço hoje com Ana Aline Castro, a parte 2, né? Nosso segundo programa. E, Ana, a gente estava falando sobre também essa necessidade que bate no seu coração e do Cláudio em entender que o mecanismo também do Estado precisava ser inclusivo, né? E que você percebeu que tinha questões que precisavam mudar. Como é que foi? Continua falando sobre isso. Pois é, e aí a gente vai... quando a gente começa a falar, a gente, né, as mães também, as mães atípicas, a gente começa a fazer um trabalho com as mulheres e aí a gente começa a entender, não é só a mulher que sofre violência, essa a gente também está cuidando. Sim. Mas eram muitas mães atípicas que me paravam mesmo, assim, a gente saía dos eventos e aí tinha essa procura, essa necessidade, né? Elas precisavam dessa atenção, não só do cuidado delas como mãe, mas também dos filhos, principalmente, ali da inclusão, da oportunidade, do diagnóstico. Isso é um negócio incrível, né? Acho que o Augusto é pai do João, que é autista, e eu acho que ele também sofreu essa questão no começo, né, João, Augusto? Você fala muito sobre isso, que é a necessidade de ter o diagnóstico. E muitas mães sofrem isso, pais sofrem com essa... eu chamo de... É a dor, né, da incerteza, de não saber o que está acontecendo no começo, né? E vocês pensaram muito nisso, né, para criar o centro diagnóstico. O centro diagnóstico. Aí a gente começou ali uma conversa dentro do Rio Solidário mesmo. Aí eu chamei a Bia, eu falei, Bia, o que a gente precisa fazer, como... Eu também não sabia, mas a gente vai aprendendo. Eu acho que a vontade era tão grande de realizar, de fazer, e mesmo não sabendo, por isso que eu falo, não precisa estar ali, né, ter uma formação, porque quando existe a vontade, acho que as pessoas vão chegando. E aí eu queria, no primeiro momento, falei assim, não, vamos criar um centro de tratamento para autista, porque acaba que a procura... as mães atípicas, mas mães com criança autismo, né? Era realmente o que mais procuravam, assim, porque, na verdade, não tinha um diagnóstico. E aí, a gente não sabia exatamente o caminho, falou, não, vamos criar o centro de tratamento. Não, tem que ter um centro de tratamento. Só que aí, quando a gente começa realmente a entender, e aí a gente foi buscar, junto até a Secretaria de Saúde, né, foi buscando ajuda, para saber como fazer um centro de tratamento. Aí veio e falou assim, não, a gente precisa, na verdade, hoje a maior dificuldade era o diagnóstico. As mães não podiam ter acesso aos seus direitos, né, a criança a um tratamento, porque ela não tinha um diagnóstico. Às vezes a mãe sabia ali dos sinais da criança e mas também não sabia o que era, né? Mas não sabia o que era. Então, sem um laudo, como é que vai tratar não podia fazer nada da forma correta, né? Da forma correta. Então, peraí, então vamos lá. E a fila, até isso contribui, o centro de diagnóstico, a gente conseguiu até essa diminuição na fila até da consulta com um neuro, né? Porque a criança tem que passar por um neuro. Então ficava uma fila de espera para uma consulta com um neuro, mas na verdade a gente já podia estar fazendo essa seleção aí. Essa seleção de direcionar aquela criança e falar, olha, ela já tem aqui uns sinais de autismo, então vamos direcionar. E aí começa o nosso trabalho, essa parceria junto com a Secretaria de Saúde, né? A gente cria uma superintendência de autismo dentro da Secretaria de Saúde, e aí a gente coloca 2 pessoas com conhecimento, com técnica, com experiência, que tivessem um olhar, elas se desdobraram ali, pesquisaram, estudaram. E aí a gente entende que o Estado precisava de um centro de diagnóstico. E aí quando a gente cria o CIDTEA, hoje é o primeiro centro de diagnóstico do Estado do Rio de Janeiro, onde essas mães elas conseguem ali, né, fazer todo o acompanhamento, toda a avaliação, com toda uma equipe multidisciplinar ali, e ela sai com esse laudo. Ela sai com esse laudo e aí ele começa, na verdade, é o começo, né? O laudo é o primeiro passo para realmente ter
O Augusto sabe, vive isso na pele, né, Augusto? Não, e é fundamental, porque o laudo ajuda, né? Primeiro que o diagnóstico não é tão simples assim, né? Não é você não dá imediatamente, né? É uma coisa que tem que ter um acompanhamento, um processo que muitas vezes é um processo que é detalhado, minucioso e ajuda, o laudo ajuda muito a procurar os seus direitos, né, poder se resguardar dos seus direitos, buscar as intervenções ideais para aquela criança, porque a gente não tem um autista igual ao outro, né? Então o autismo é um espectro e com uma variedade muito grande, e aí ela pode, um precisa mais de fonoaudiologia, outro precisa mais de psicólogo, outro de uma terapia ocupacional, e aí com o laudo ela tem essa capacidade de potencializar melhor o atendimento, né? E foi uma coisa realmente assim, precursora, e a gente fica... Primeiro que as pessoas não têm noção do esforço que é para você realizar isso. As pessoas, faz aí. E não é assim, não é um estalar de dedos. Não é fácil. Porque é todo um corpo que tem que ser movido. Burocrático também, porque a burocracia existe para proteger, inclusive a própria população mesmo, né? A lisura do processo. O processo tem que ser resguardado, né? Então tem todo um processo a ser construído, né? Não é uma coisa tão simples, né? E a gente vê a dor, né? Eu vi a Analine em vários momentos atender as pessoas. E é inconformada, né? Assim, mas me chamou a atenção na tua fala a capacidade de se emocionar com o outro. Primeiro, aí você, porque eu comecei a andar, comecei a ver as pessoas, quer dizer, se deslocar em função do outro, porque às vezes as pessoas estão em casa, né, estão na sua paróquia querendo fazer alguma atividade. Poxa, como é que eu faço? Se desloca, sai do seu centro, sai do seu banco na igreja e procura outra pessoa que está precisando de algum lugar para sentar, alguma necessidade específica que ela precise, né? Enfim, né? Isso é um movimento da igreja tão natural, né? As pastorais, é do Cristo. Exatamente. Esse movimento de estar em movimento é do Cristo. Você vê que é sempre uma isso. igreja em saída, Papa Francisco. Saída, né? exatamente. E a gente enxerga como que isso... Quando eu faço muito essa comparação, às vezes, quando a Analine fala, né, da transversalidade do negócio, da questão de você estar buscando outras secretarias, como que na igreja isso já é uma coisa que naturalmente, lógico que ela está falando como uma função de Estado, uma função de uma sociedade civil organizada. Igreja, né? Mas que isso é exatamente... Em termos de estrutura, de serviço. Né? As primeiras escolas foram da igreja, os hospitais foram da igreja, os primeiros sanatórios foram da igreja. A igreja tem essa preocupação com a pessoa abandonada, com o órfão, com tudo. Tudo isso cuidado, a gente cuida esse cuidado. É isso, né? E eu acho que assim, a diferença que eu vejo na fala e na ação da Analine também, de outras pessoas que estão caminhando juntas, né, que foram meio que aglutinadas nesse processo, é que essa genuidade, essa coisa genuína de você estar buscando realmente ajudar a pessoa com o que você tem naquele momento para ajudar. No momento que ela estava, no espaço que ela pegou, que ela ocupou, ela fez desse espaço um espaço de serviço. E eu acho que é isso que é a lição, que a gente também tem um orgulho, né, de estar vendo que isso é uma lição que a igreja traz para a gente. Não é se você pode ser pequeno, seu espaço pode ser grande, você pode ser o governador, você pode ser o atendente, você pode estar em qualquer lugar, é um espaço de serviço, transformação e de melhoria para levar para as pessoas. Né? E quando eu falo até quando é da missão ainda, voltando a falar, que eu não canso de falar, porque é realmente a missão, a gente vai encontrando pessoas no caminho que você vai motivando e você vai despertando na pessoa essa vontade mesmo de, poxa, eu vou te ajudar, também não sabe como. Então a gente, nesse caminho, a gente foi cruzando, assim, foram pessoas colocadas ali junto com a gente e que foi motivando. E eu falo, o Fred foi né, na sua missão também como deputado, ele abraçou quantos eventos nós fizemos juntos, mês de abril, agora, 2 de abril, Dia Internacional do Autismo. Então, a gente... quantas audiências que eu tive a alegria, assim, de participar, porque é um momento ali de fala, né? A gente começou a primeira audiência, o salão ali
vazio, e aí agora já gente do lado de Meu fora. E isso é muito legal, porque um vai... E as pessoas vão entendendo que é de verdade, que a gente vai fazer um trabalho de verdade, que não é porque tá no público, é nossa obrigação, na verdade. Né? Que a gente foi escolhido para isso. Fomos escolhidos por Deus, mas as pessoas também nos colocaram aqui e nos confiaram essa missão. Então a gente precisa fazer, e a gente precisa do outro, a gente não faz sozinho. Então a gente precisa chamar, sim, a sociedade, motivar, e aí tem esse trabalho também que a gente tem que fazer, que a sociedade, a comunidade, as pessoas que não são da política, elas precisam entender que a gente está aqui enquanto poder, né, nossa obrigação, porque fomos escolhidos pelo povo para cumprir a nossa missão, a nossa luta, de lutar pelo outro, mas a sociedade também precisa entender que ela faz parte disso, né? Então, educando seus filhos, a saber, a entender a diferença do outro, saber respeitar o direito do outro, e eu acho que a gente vai construindo, assim, né, uma sociedade, assim, justa, com amor pelo outro, e aí a gente vai mudando. Então, então a gente não faz sozinho, nada sozinho, a gente precisa do outro para fazer. Eu acho que as pessoas também precisam entender que você às vezes se acha menor, se acha, mas eu sou tão pequeno, eu não sou capaz. Sim, né? Um gesto seu, de um olhar que você tenha cuidado com o outro, ou dentro da sua própria casa. Você não tem como sair para fazer, mas você pode fazer mudando seu filho, educando seu filho, fazendo com que seu filho seja diferente, que possa ajudar o outro na escola, na sociedade. Você está fazendo, sim, uma transformação. Eu me lembro de uma vez, eu estava vendo televisão e estava aquele poeta, o Ferreira Goulart, que é um poeta ateu. E aí o repórter perguntou, mas poeta, qual é o sentido da vida? Aí ele olhou e falou assim, o sentido da vida é o outro. Aí eu pensei, cara, se um poeta ateu tem uma experiência de uma realidade tão próxima de nós, que é a realidade do Cristo, né, que é o sentido da vida é o outro, cara. Quer dizer, né, se você não pode amar o seu irmão que você vê, você não vai amar a Deus que você não vê. Quer dizer, é sempre o outro, né? Sempre, vai fazer sua oferenda no altar. Mas se tem alguém chateado com você, vai lá, se resolve com ele, depois você oferece. Ou seja, sempre passa pelo outro, né? Nunca é uma fuga da realidade, é sempre um encontro, né? A fé cristã é um encontro, né? Então eu fiquei pensando assim, poxa, se um poeta é capaz de ver que o sentido da vida é o outro, é muito legal que a gente possa falo recuperar isso até para as crianças, até sobre isso, né? Do outro, eu sempre acho que é um ponto ali que eu acho que se a gente conseguir cada um plantar isso, colocar no coração do seu filho, não faça aquilo com o outro, né? Eu não gostaria que fizesse com você. Sempre se coloque no lugar do outro, as coisas seriam muito melhores. Então, verdade. A gente ter esse sentimento, assim, de sempre se colocar no lugar do outro, como você gostaria de se ver. Então, acho que é esse sentido aí que vai dando E é uma luta, né? Grande aí, porque eu trabalhando com adolescente há muito tempo, né? A gente vê como é que existe uma tendência de achar vocês têm que estar no melhor lugar, não no lugar do outro. Então, assim, o problema não é que eu até falava com meus alunos, brincava assim muito isso, colocação, né? Porque assim, o problema não é se tem fila, o problema é se você tá lá atrás. O Felipe sempre fala isso. É verdade, ele vê assim, já reparou que quem tá reclamando da fila é sempre o cara que tá do meio pro final? Ele nunca é o cara do meio pra frente. Sempre pra frente. Peraí que eu já tô na minha hora. Vamos respeitar. Vamos respeitar a fila. Vamos respeitar a fila. O cara da frente quer respeitar a fila. E eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que é uma cultura que não é cristã. É verdade. Né? E que a gente tem que tentar trabalhar. E aí eu pergunto pra Naline, não sei se tem tempo ainda. Já Temos um minutinho. Aí, então deixa... Pode fazer Lança a pergunta e ela responde depois. Eu queria saber o seguinte. Depois. A gente sabe que nessa luta toda, né? Lógico que tem a missão, a gente tem que sempre confiar em Deus e tal, mas a gente sabe que na dureza das coisas, às vezes tem passos que são difíceis de dar, tem situações que são difíceis. O que mais te desafiou nessa jornada aí? Principalmente nesses últimos anos de luta, de trabalho, que a gente lida com tantas coisas diferentes. O que mais te desafiou? Mas eu acho que pode ser para depois, né? Fica aí, logo depois do intervalo, ela responderá. A gente já volta. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve
TBT Banda Dom. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Estamos de volta no TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral e muito, muito feliz por estar com a Analine Castro aqui hoje. Estamos chegando no nosso terceiro e último bloco da nossa parte 2, dos nossos programas. Está sendo incrível estar com você aqui hoje. Obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Eu agradeço, estou adorando estar fluindo aqui, que a gente vai... Parte 3, se deixar. É isso aí, pô, maravilhoso. Já temos que ter parte 3, 4... Acho que a pergunta do Felipe ficou no ar, né? Isso aí. Pergunta de novo. Pergunta de novo. Nessa doideira aí da vida que a gente tem, né? Que você passou esses últimos anos com experiências muito diferentes do que você sonhava, e a gente tem certeza disso, né? O que te desafiou mais? Ou pelo menos, o que te fez pensar assim, cara, que isso não é tão fácil, né? Essa luta tem os seus percalços. Foram muitos, né? Alguns desafios. Mas acho que, sem dúvida, a questão... Você está hoje no poder público, né? Você está ali sendo uma pessoa pública. Tem a questão, né, do julgamento, que você fica ali e você quer, na verdade, mostrar para as pessoas que não é porque você está no público que você não é capaz de fazer, que sim, é de verdade, que você tem uma vontade de fazer, que você tem uma missão e é nossa obrigação fazer e mostrar para uma sociedade que é possível fazer. Isso realmente é um desafio diário, você realmente entregar de verdade. Mas tem uma questão também, acho que eu, né, quanto mulher, esposa, mãe, um desafio grande foi, além de você ter seu papel ali público, social, que você faz parte da sua missão, da sua obrigação, mas é a família também, né? Eu acho que eu sou mãe, eu acho que o meu papel de mãe ali é você ter que dividir essa questão também da maternidade pela missão. Acho que vocês também vivem isso, né? Vocês também têm essa missão, evangelizar, né? Evangelizadora, e muitas vezes vocês também precisam se ausentar. Então essa ausência também, em muitos momentos que a gente acaba ali, a participação da vida dos filhos, né? Eu que tenho filhos menores, a gente tem uma entrega, a gente se entregou, né? Eu me entreguei para uma missão, mas a gente também abriu mão, né? Eu acho que eu posso falar também, até pelo Cláudio, quantos momentos nós perdemos ali, deixamos eu digo perder não, porque acho que Deus sempre cuidou da nossa família. Eu tenho uma rede de apoio, né? Minha mãe, meus irmãos, pessoas que me ajudam,
mas a gente deixou ali muitos momentos, né, com os nossos filhos, com a família, também, né? Com a privacidade total. A gente perde, né? Porque a gente acaba tornando público. Não que a gente tenha uma vida escondida, não é, mas a gente acaba perdendo a nossa vida íntima mesmo, de não poder estar sempre juntos, coisas simples da vida, assim, vamos descer para comprar um pão na padaria. Não é mais tão simples assim. Mas dentro de tudo isso, assim, teve um desafio de que eu não quis também colocar as crianças dentro de numa bolha ali, eles entenderem, mostrar para eles que isso é um momento, né, que é uma missão e que foi dada pro pai, né, pro Cláudio, pra mãe, mas que eles são crianças, que eles precisavam conviver, ter uma vida na sociedade, de brincar, de ter uma participação ali na sua vida, da sua rotina. Então a gente mostrar para eles que, assim, olha, papai está governador, mas ele está governador, né? É um momento, mas você é igual a seu amigo, não é porque você é o filho do governador. Então a gente também teve essa questão de mostrar para os nossos filhos uma realidade que é do momento, que é da missão, e eu acho que eles entenderam muito bem, né? Eu acho que quando a gente encerrou agora esse governo, e aí no último dia, assim, teve um evento e o João participou com o Cláudio, aí ele sabia que era a última vez ali naquele local. Ele deu um abraço no Cláudio e falou assim: papai, obrigada por tudo, né? Tudo que você fez e me proporcionou viver durante esse seu tempo como governador. Então eu falei, quando eu escutei isso, Cláudio chegou em casa, ele deu esse abraço no pai e falou isso pra ele. Então isso me deu a certeza, eu falei assim, eu fiz o correto, assim, Deus realmente, eu tô tranquila, porque a gente encerra e eles entendendo da missão que a gente, né, tinha que cumprir. E aí eu falei, Duda, quando o papai não for mais governador, qual o que você mais quer fazer com ele? Ela falou, me buscar na escola todos os dias. Então são coisas que a gente está vivendo agora, né? Essa nova fase, novo ciclo, mas que a gente sabe que a gente a gente tem uma missão ainda. Lógico. Que Deus está preparando, né? Já preparou, está guardado no momento certo, mas a gente está nesse momento agora que foi um desafio, sim. E aí agora a gente está retornando também esse momento em família. Eu acho que isso é muito importante. Agora a gente está nesse se reabastecendo. Isso é maravilhoso. Né? Acho que a palavra é essa mesmo, né? Se reabastecer. Se reabastecendo, é isso. Agora, uma coisa que eu sempre achei legal, assim, e muita gente não sabe, né? Cláudio, quando se torna governador, ele não mudou da sala dele, ele ficou lá no anexo, né? Não foi para a sala principal, ele ficou no 5º andar, manteve o seu canto. Não fomos morar no palácio. Vocês não foram morar no palácio, continuaram no apartamento de vocês, e vocês já comentavam isso em outros momentos, né? Sempre dando um senso de realidade ali para as crianças também, para dizer o seguinte, isso é um momento, é um estado, né? E que muda e tal. Eu acho que isso também fez um pouco a diferença para que eles tivessem essa capacidade de enfrentar, dizer o seguinte, tudo passa, só Deus nos basta. E isso foi o centro, né, para vocês em todo o instante, né? Muito. E é isso, assim, eu acho que foi um ciclo mesmo, que a gente viveu, né, que outras pessoas irão ocupar essa cadeira, esse lugar. Mas eu tenho muita gratidão e assim, foram muitos desafios, não foi fácil, nenhum dia, muitas noites de sono, né, perdida, muito medo, porque a gente também tem medo, né, do que, será que a gente vai fazer, vai dar certo, que a gente erra no caminho, é natural, somos humanos, né, a gente erra também, mas nada tira do meu coração o sentimento de gratidão por tudo que eu vivi. Por tudo que cada desafio desse acho que vencido, eu tenho muita gratidão por essa oportunidade de estar, né, hoje cuidando de um estado
E a gente deixa, cada um vai deixando as suas marcas, a gente tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu, dos legados, e eu tenho certeza que tudo que a gente construiu, quem agora sentar na cadeira não vai ter coragem de mexer porque deu certo. E eu tenho certeza, né, e rezo para que continue, a gente torce por um estado cada vez melhor, que acho que é pensar sempre no melhor para o outro, independente de se, né, quem vai assumir, mas que a gente possa dar continuidade e ter esse pensamento de fazer pelo outro, de fazer o melhor por cada cidadão do nosso estado que merece, né, ter uma vida digna e uma vida melhor. Olha, Analine, eu quero agradecer demais a tua presença com a gente aqui. A Banda Dom faz parte da sua vida, da sua história, e dizer que vocês fazem parte da nossa. A Banda Dom nasceu junto com vocês, né? Com a sua história, com a história do Cláudio, aqueles jovens sonhadores ali que em algum momento da nossa vida nos ajudou também a ser servos de Deus, né? E eu tive a graça e a chance de servir em outro campo da minha vida com vocês, e eu acho que eu só posso também dizer muito obrigado pelo teu sim, pelo teu chamado, pelas suas renúncias, por você estar do lado do meu irmão, do meu amigo, e ser suporte para ele poder ser tudo que ele foi. Então, obrigado demais por você estar com a gente, me honra demais por poder fazer esse programa e poder dizer às pessoas o quanto você foi e é importante na nossa vida. Eu que agradeço. A gente tem aqui, eu tenho amigos realmente, gente da vida, Deus uniu, tenho certeza, foi Deus que nos uniu, né? E a gente tem uma missão, acho que, imagina, a gente nunca imaginava quando é de verdade, né? A gente, há 30 anos atrás, vamos dizer, né? Todos aqui com a sua missão. Todo mundo aqui tem uma missão. Tem o Diego, que faz parte do Diego Faro, que faz parte dessa missão. A gente tem amigos da vida, a gente construiu uma família, cada um aqui que construiu a sua família do seu jeito, mas a gente tem sim uma conexão, porque eu tenho certeza que Deus que uniu, né, nos uniu, e isso vem nos fortalecendo, que a gente possa seguir juntos por muitos e muitos anos, porque isso aqui é de verdade, essa amizade aqui é de verdade. E é isso, que Deus seja o centro da nossa vida, que Ele seja aquele que nos ilumina e nos faz seguir sempre. Fiquem junto conosco, acompanhem. Analine, fala o teu Instagram para a turma aí, para também acompanhar e rezar por você. @Analine Castro, faz. Isso aí. Então, obrigado, gente. Acompanhe a Banda Dom Oficial no Instagram, tá legal? E reze por nós, nós vamos rezar por você. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Proclamar tua vitória em mim, ser todo teu, é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que
da minha vida. Muito bem. Você acabou de ouvir TBT Bandadom.